esporte após a prótese total do quadril. Sem dúvida um progresso, mas existem vários elementos ainda desconhecidos. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, focado na área do quadril e através de toda a minha experiência venho aqui trazer para vocês as melhores e mais recentes informações para que você possa tomar as melhores decisões sobre a sua saúde. E hoje vamos discutir aqui um artigo que tem um dos meus autores favoritos, Dr. John Timperley, não só por causa que eu gosto muito dele como autor, mas também porque ele foi um dos grandes instrutores que eu tive em prótese do quadril, já que ele é um professor em Exeter, onde eu estive aprendendo diretamente com ele sobre a melhor forma de utilizar o implante que tem a maior durabilidade conhecida hoje em dia, que é a prótese quadril de Exeter, que foi inventada na cidade de Exeter por Robert Ling. Então vamos ver um pouquinho aqui desse artigo. Essa pergunta, ela é uma pergunta extremamente comum, doutor, o que eu vou poder fazer de atividade física após a prótese do quadril? E aqui a gente vai falar um pouco de esporte após a prótese do quadril, e aqui é bom especificar que a gente está falando de esporte amador. Então vamos colocar o artigo aqui do lado. Então aqui o artigo foi publicado do The Bone and Joint Journal, edição britânica, onde um dos autores aqui, que é o John Timperley, tá marcadinho aqui. E o interessante aqui que ele já começa falando, né? Quando o John Charley inventou a prótese do quadril, ele disse que o implante poderia facilmente ultrapassar 30 anos de durabilidade, desde que a pessoa não jogue futebol. Mas aqui essa expressão foi feita lá durante a invenção e, na verdade, pouco se evoluiu em tentar saber o efeito de determinados esportes em cima da prótese do quadril. Um grande problema potencial que existe entre a satisfação do paciente com o resultado pós-operatório é uma desconexão entre expectativa e realidade. Então, 15% dos pacientes podem não ficar plenamente satisfeitos devido a uma expectativa talvez irrealística com a prótese no momento que ele decidiu fazer a cirurgia. Isso aqui é uma coisa que demonstra também nos scores funcionais dos pacientes esse descompasso, porque muitas vezes no score funcional o paciente está 100%, está excelente no score funcional, mas o paciente desejava fazer alguma coisa a mais. Como ele teve uma recomendação médica de evitar algum determinado tipo de atividade, o nível de satisfação dele pode cair em função dessa recomendação médica dele não fazer algum tipo de atividade física. Mas é interessante considerar que mesmo que o médico recomende que o paciente não faça determinadas atividades, vários estudos reportados na literatura mostram que mesmo assim os pacientes participam de mais atividades do que é recomendado. E essa recomendação é uma recomendação extremamente conservadora que atualmente a maior parte dos médicos tem como recomendação, mas mesmo assim os pacientes participam em atividades superiores do que as recomendadas. E é interessante que a participação nas atividades físicas dos pacientes, em geral, está ligada a níveis pré-operatórios do que o paciente já fazia, ao nível de massa corporal e a idade do paciente. Ou seja, pacientes que participavam de atividades mais intensas pré-operatoriamente têm tendência a voltar a essas atividades, e isso também tem uma correlação com o peso do paciente, né? O índice de massa corporal, a idade do paciente. Então existem fatores que mostram a maior tendência do paciente voltar a determinadas atividades ou não. O que quer dizer isso? Dificilmente um paciente que nunca jogou tênis vai começar a jogar tênis após ter feito a cirurgia de prótese quadril. Um paciente que é apaixonado por tênis, provavelmente ele vai jogar tênis depois da prótese do quadril. Então, essas são as correlações que a literatura tem demonstrado. Apesar de parecer lógico que quanto mais atividade física a pessoa faça, maior provavelmente é o índice de desgaste e soltura do implante, não existe um estudo que mostre uma correlação entre a quantidade de atividade física e a prevalência de soltura ou de desgaste do implante. Isso são suposições que nós temos que parecem ser lógicas, parece fazer sentido, mas a gente não conseguiu provar isso ainda em vivo, ou seja, colocando implantes em pacientes, colocando eles em grupos diferentes, um que faça atividade física, um que não faça, e comparando eles num prazo mais longo. Esse tipo de estudo ele ainda não existe. Também não tem uma quantidade significativa de estudo que demonstrem atividades físicas mais precoce
tendo associadas a problemas como luxação e problemas como fraturas. Ou seja, se a pessoa começa a praticar atividade física mais precocemente do que se fazia antigamente, não parece demonstrar grande diferença em relação ao que se faz hoje e o que se fazia antigamente. Então, não parece mudar muito os riscos precoces desse aumento de atividade. Inclusive, vários estudos demonstram que o início precoce de atividades de reforço muscular são benéficas, inclusive, para diminuir riscos de instabilidade, ou seja, riscos da prótese deslocar, sair do lugar. O que quer dizer isso? Olha, se o paciente fortalecer a sua musculatura mais precocemente, diminui o risco da prótese sair do lugar, do risco de luxação, já que um dos grandes fatores que protegem uma prótese de não sair do lugar é a força muscular que está ao redor do quadril, mantendo essa prótese no local, assim como o nosso quadril natural. Fato é que a maioria dos cirurgiões, globalmente falando, hoje em dia, são mais liberais em relação às atividades físicas que o paciente pode fazer e os esportes que o paciente pode realizar a um nível amador. Vai ser muito importante monitorar esses pacientes e observar exatamente o que vai acontecer dentro de 10 anos, 15 anos, 20 anos e 30 anos. A partir desse tipo de monitorização, a gente vai poder dar recomendações mais precisas para o que o paciente pode fazer. Mas mesmo assim, é extremamente difícil fazer isso porque as pessoas mudam durante o tempo. Os esportes que uma pessoa fazia quando tinha 20 anos vai mudando quando ela tem 30, quando ela tem 40, 50, 60. Então essa mudança de parâmetro da quantidade de atividade é uma coisa que está mais ligada à vida real. Por isso que é complicado a gente comparar com um simulador e comparar com uma pessoa normal, porque uma pessoa normal muda seus interesses, suas ambições e a intensidade dos esportes que ela faz. Ao mesmo tempo que as pessoas têm tendência que tem uma artrose na articulação do quadril, pode ter artrose em outros locais do corpo, como joelho, tornozelo, e essas outras articulações às vezes limitam a prática de alguns esportes. Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes hoje que eles estão limitados em relação a algum tipo de esporte, não pelo quadril operado, mas por outra articulação, como a coluna lombar, o joelho, quadril contralateral, tornozelos. Às vezes, o quadril contralateral não tem uma quantidade de artrose muito grande, tem uma artrose intermediária, mas o paciente opta em moderar um pouquinho seu nível de atividade física para não acelerar o desgaste do quadril oposto, enquanto ele não faz uma artroplastia de quadril no outro lado também. A escolha do tipo de implante, da superfície de atrito e da técnica cirúrgica também vão ter influências importantes nesse resultado. Os implantes que já têm um track record, já têm uma série na literatura registrada de alto desempenho em termos de durabilidade, vão ser melhor do que implantes ainda desconhecidos. Superfícies de atrito de alta durabilidade, como a cerâmica com cerâmica e cerâmica com polietileno, também terão resultados mais favoráveis. Ao mesmo tempo que, quando a gente fala de instabilidade, as cabeças do fêmur podendo ser de maior diâmetro, maior tamanho, também é um fator protetor contra a instabilidade. E aqui também, por que não falar a entrada da robótica, que é a cirurgia assistida por um robô, também vai aumentar tanto o risco de instabilidade quanto o risco de durabilidade, porque a durabilidade de uma prótese e o risco de instabilidade está diretamente ligado com a cirurgia, com o cirurgião que realizou. Logo, um cirurgião muito experiente vai ter melhores resultados e um cirurgião muito experiente, tirando o fator humano de erro e tendo a assistência de um robô para realizar a cirurgia, a tendência é que esses resultados melhorem mais ainda. Um problema que a gente enfrenta na avaliação desses resultados é que todos os scores funcionais que existem desenhados para pacientes com prótese do quadril, eles sofrem do chamado efeito teto. Os scores foram desenhados com a prótese da década de 60 e 70, onde níveis muito baixos de atividade física compõem esse tipo de score. Então, facilmente, hoje em dia, quase que qualquer paciente atinge no teto do nível de atividade física, o que torna mais difícil a gente fazer um estudo
comparativo de longo prazo, qual é a maior durabilidade entre uma prótese e outra, comparando, e também entre um tipo de exercício e outro. Então, novos scores de prótese do quadril para pacientes que realizam atividade física vão ser necessários para a gente poder avaliar isso num prazo mais longo. De um ponto de vista de saúde pública e custo-efetividade, isso aí também é algo que tem que ser levado em consideração por alguns países. Será que todo paciente merece a melhor prótese possível para realizar tudo quanto é atividade, mesmo que isso aumente muito o custo do implante? Esses são pensamentos numa política pública que podem ser que sejam discutidos. Eu pratico uma medicina muito baseada no indivíduo. Então, as escolhas que eu vou fazer em conjunto com o paciente vão ser as melhores escolhas para aquele indivíduo, já que a medicina que eu realizo não é uma medicina pública, não é uma medicina que um tamanho serve para todos. Então, a minha decisão do tipo de implante e técnica cirúrgica vão ser decididos um a um. Com cada paciente que consulta comigo, a gente vai escolher quais são as melhores técnicas de um melhor implante para aquele perfil de paciente, para que o implante nunca mais precise ser trocado. Apesar de mais de 6 décadas de evolução da prótese do quadril, a ciência tem que continuar perseguindo o desejo da evolução dos pacientes. Então, a demanda dos pacientes tem aumentado para conseguir realizar mais coisas do que era possível antigamente. E o nosso trabalho como médico, como ortopedista, é tentar cada vez mais acompanhar essa demanda do paciente. Claro que muitas vezes pode ser que o paciente tenha alguma ideia irrealística de como o quadril dele era no passado e o que ele deseja fazer. Situações assim existem para pessoas com problemas graves no quadril. Mas sem dúvida que hoje a maioria dos pacientes realiza muito mais do que estaria realizando se fosse feita a cirurgia há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, pelo aumento da qualidade dos implantes, da superfície de atrito, da técnica cirúrgica e na compreensão da importância que é a atividade física na vida das pessoas. E nesse próprio artigo ainda fala uma coisa que é muito alinhada com o que eu penso, que é claro que não existe nenhum implante que consiga atender as demandas de todas as pessoas. A gente tem que fazer uma escolha individual em relação ao tipo de implante, superfície de atrito, técnica cirúrgica, de acordo com a expectativa, idade, massa corporal e uma série de outros fatores que tem que ser individualizados em uma consulta médica, para a gente entender exatamente qual é a demanda mais importante de cada paciente. Dessa forma, a gente vai poder escolher qual é o implante que vai dar maior segurança para o paciente no longo prazo. Aliás, não só no longo, no curto, no médio e no longo prazo. E é também muito importante nós entendermos a preferência temporal de cada paciente. Tem pacientes que vão preferir mais desempenho em relação a implantes e outros pacientes que vão preferir mais longevidade, durabilidade. E a gente tem que ajudar o paciente a fazer um balanço e um equilíbrio entre esses dois fatores para que ele fique o máximo satisfeito possível. Então, pessoal, a grande pergunta que fica é, Dr. Guzmão, tá bom, entendi. Mas então qual é a atividade física, o esporte que eu vou fazer pós a prótese do quadril? Bom, pessoal, se vocês prestaram atenção em tudo que foi dito aqui, existem várias escolhas e existe um fator desconhecido ainda. Porque nós não temos nenhum estudo de longo prazo comparando um paciente que fez atividade física mais intensa e um paciente que não fez. Existe um pequeno fator aí desconhecido. E na nossa decisão, no dia a dia, a gente passa, vários momentos na nossa vida, a gente tem decisões baseadas em elementos incompletos. Então, vai depender uma conversa muito importante com o médico de vocês no pré-operatório, antes de realizar a cirurgia, vendo qual é a ambição de esporte que vocês gostariam de fazer, para que seja feita a escolha do melhor implante, e o médico poder passar para vocês qual é o grau, o risco que pode existir entre um implante e outro tipo de implante. Isso vai ser extremamente importante, para que vocês possam decidir e assumir a responsabilidade pela decisão, junto com o médico de vocês, de qual é o implante que vai ser realizado. Eu tenho pacientes que praticam surf de alto nível, futebol de alto nível, crossfit de alto nível, capoeira de alto nível, artes marciais, ciclismo, triatletas, etc, etc, etc. Dr. Guzmão, mas eu ouvi dizer que nunca podia fazer esse tipo de atividade. Olha, pessoal, as coisas estão mudando.
a gente tem que individualizar. Os nossos pacientes são adultos capazes de tomarem decisões sobre a sua saúde, desde que entendam o impacto de cada uma dessas decisões. Um recado importante é: se um paciente vai praticar atividades físicas mais intensas, é importante que ele seja acompanhado com uma frequência maior do que pacientes que apenas fazem atividades normais do dia a dia. Extremamente importante isso. Então aqui fica uma pergunta para vocês. Qual é o esporte que vocês gostariam de fazer e tem dúvida se dá para fazer ou se não dá para fazer com a prótese quadril? Coloquem nos comentários. Eu vou fazer vídeos agrupando por tipos de esportes. Então, por exemplo, esportes que não têm contato físico, esportes com contato físico, e para que eu possa fazer mais comentários profundos sobre o risco de cada um desses tipos de esportes. Cada esporte tem que ser avaliado o risco mais imediato, que é o risco de curto prazo, o risco de médio prazo e especialmente o risco de longo prazo, para que as pessoas possam entender as consequências de cada tipo dessas escolhas. Pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo que eu crio, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe o vídeo para uma pessoa que vocês gostam, que possa ser interessada. Pode ser que seja um familiar de vocês, né? Que vocês vão fazer algum tipo de cirurgia e possa se interessar por esse tipo de conteúdo. E pode ser algum amigo que vocês sabem que vai precisar fazer a cirurgia e tá cheio de dúvidas por aí. Lembrando aqui que tem o meu site, que é daviguzmão.com, e tem uma abinha lá que fala contato para quem quer saber sobre consultas. Lembrando que eu faço consultas por telemedicina através para pacientes de todo mundo, né? É uma nova forma de fazer um atendimento para o paciente me conhecer e ver se o problema dele pode ser resolvido antes de fazer uma consulta presencial. Faço atendimentos presenciais em Porto Alegre e São Paulo. Os telefones estão na descrição e no meu site, que é o daviguzmão.com/contato, também tem a descrição lá de como entrar em contato comigo, com as meninas. Temos aí o Instagram, @Davi Guzmão, onde tem várias publicações e alguns resumos de publicações que vão aqui no YouTube também vão para lá, e alguns conteúdos mais da vida pessoal e mais espontâneos também estão presentes no Instagram. Certo, pessoal? Me digam o que vocês acharam desse vídeo para que eu possa fazer mais conteúdos da maneira como vocês desejam. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!